Paz, amor e muita luz a todos. Sou o Paulo, terapeuta energético. Estamos continuando aqui a série especificar a característica humana chamada mediunidade. Gostaria de começar hoje com uma colocação que foi sugerida por um amigo, mais ligada à linha do kardecismo, que essa expressão médium é muito mais falada neste meio kardecista ou espírita de forma geral. Só para a gente ter uma comparação de explicações. Segundo o livro dos médiuns, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Este fragmento de texto está no Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Temos uma outra citação aqui que é interessante, que diz assim: médium, pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Está em Obra Citada, capítulo 32. Com essas colocações, dá para ver claramente a interpretação da época em que Allan Kardec fez essas pesquisas. Allan Kardec foi um cientista. Ele via essas questões da espiritualidade como ciência, tanto que foi uma grande revolução na época e não havia outra maneira de se entender ou pesquisar esse tipo de situação, de fenômeno, se não for de uma forma científica. Por isso que ele foi pioneiro e acabou gerando e somando muitas informações para a humanidade até hoje. Nas pesquisas de Allan Kardec, ele pesquisava com maior ênfase a comunicação com os espíritos, surgindo assim muitas obras literárias, as quais falava-se muito sobre a existência e como é essa existência dos espíritos. Tá, mas o médium ele entra aí como? Que é uma das especificações da pesquisa, que é um intermediário, um mediador entre o mundo físico e o mundo espiritual. As obras se fixaram as pesquisas nesse sentido. Com o tempo foi abrangendo mais as informações, as quais foram verificando com maior ênfase as características mediúnicas, inclusive em obras do próprio Allan Kardec, como por exemplo o Livro dos Médiuns, onde vai explicando um pouco mais sobre a característica, desembolsando mais esse assunto. Mas a interpretação primordial foi a que ficou mais, que é referente que o médium é um mediador entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o ponto-chave que está escrito ali na primeira frase que eu falei para vocês hoje. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. O que ele quer dizer com isso? Que rara as pessoas que não possuem alguma característica mediúnica. No caso, falava-se muito da intermediação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Porém, não é só essa característica que é os médiuns. Existem vários níveis, vários graus de ostensividade mediúnica em que o médium tem mais percepção tanto do mundo espiritual como do mundo energético, que está entrelaçado com o mundo espiritual. É como perfume, você percebe ele mais forte ou mais suave. Tudo depende das suas glândulas olfativas. Descendo desta forma, na própria obra primordial, falava-se que rara as pessoas, rara e não quis dizer todas as pessoas, mas eu diria que, no modo geral, todas as pessoas têm alguma característica. A simples intuição, eu sinto que isso não vai dar certo. Isso aí já é uma intuição de característica sensitiva, mediúnica. A sensação, o sentir. Por isso que eu sempre falo a colocação de que todos somos médiuns. O que vai depender é a característica e o grau dessa mediunidade. Bom, eu queria mais inicialmente colocar essa parte aí para poder unir outros conhecimentos, né?
e pretendo agora continuar com as colocações que foram destacadas nos áudios anteriores. Para fechar o ciclo do assunto mediunidade, eu vou falar agora da questão da captação de energias, aquela comparação em que eu disse que nós somos como antenas. Aí o que eu quero colocar a respeito é o que nos faz sintonizar num campo mais negativo ou positivo. E onde está esse campo negativo positivo? Como é gerado? De onde é que vem, né? Todos nós temos o campo áurico, o qual eu já falei para vocês anteriormente que nós possuímos uma aura que vai de 2 a 5 metros de raio, podendo alcançar tamanhos bem maiores, dependendo do grau de energético e espiritual de cada pessoa. Neste campo áurico é onde nós depositamos as nossas próprias energias em que produzimos. Se você preenche esse campo áurico com muita energia de equilíbrio, bons pensamentos, amor, gratidão, esse campo áurico ele vai sendo preenchido com ondas eletromagnéticas com vibrações mais elevadas. E essas vibrações mais elevadas é o que vai sintonizar, no caso nós, como antenas. Na verdade, a antena não é como uma parabólica pendurada na nossa cabeça e que vai ligar a estação. Na verdade, o próprio conjunto é a antena. É como se fosse o conjunto todo sendo um grande imã, tá? Ele vai atrair para perto de si ou para dentro de si as energias que estiverem em sua singularidade, de acordo da matéria em que é constituído. Sendo assim, você preenchendo o seu campo áurico com bons pensamentos, bons sentimentos, religiosidade, oração, gratidão, amor, por exemplo, essas energias que você produz e deposita no seu campo áurico vão ter singularidades com energias iguais. Sendo desta forma, você vai atrair para você bons amigos, boas convivências de forma geral. O ambiente que você estiver, você vai transmitir bons pensamentos, bons sentimentos. As pessoas vão se sentir melhor próximo a você. Primeiramente, quando se é um médium ostensivo, você produz essa quantidade de energia em maior escala. Quando se é um médium menos ostensivo, produz sim em menor escala, mas não deixa de produzir e também não deixa de ter esse campo áurico de 2 a 5 metros. Então eu diria que a antena é o próprio campo áurico. Tá, ok. Ao mesmo tempo que existe o campo áurico em volta de nós, existe o campo áurico em volta do próprio planeta, o qual é depositado todas as emoções de todos os sentimentos, pensamentos, energias de forma geral de todas as pessoas existentes no planeta, desde sua origem. Aí nesse ponto podemos usar uma regra da química que diz que nada se cria, tudo se transforma. O que eu quero dizer com isso? Que tudo é preenchido por esta energia primordial, que eu chamo energia divina. Todo o universo é preenchido por essa energia. O que vai qualificar o tom vibracional desta energia, o que vai moldar, transformar essa energia, são as próprias pessoas, a própria humanidade. Você transforma a energia que você capta do universo em uma energia cis e preenche o seu campo áurico com essa energia. E ao mesmo tempo, você espalha essa energia para todo lugar que você vá ou que você põe atenção. Você põe atenção numa pessoa que está andando na rua, você está depositando energia nesta pessoa. Você presta atenção em alguém e julga essa pessoa, então você está produzindo uma energia de julgamento de tom vibracional negativo e jogando sobre essa pessoa. Por isso que diz na Bíblia, não julgais. Porque pensamento, a palavra, o sentimento são energias, essas energias são lançadas em seus alvos. Porém, antes de serem lançadas, são criadas dentro de nosso campo áurico, por nós mesmos. E ao mesmo tempo, essa energia impregna esse campo áurico. E como todo pai cria o seu próprio filho, né? Pelo menos na linha energética essa regra funciona, tá? E como todo pai cria o seu próprio filho,
a energia que você cria e lançou em alguma direção vai voltar mais alimentada, mais crescida e mais adulta para você. Se você é uma pessoa que fala boas coisas para as pessoas, dá bons conselhos, espalha bons sentimentos e espalha bons pensamentos, evita criar sentimentos e emoções negativas, você só está criando bons filhos, ou seja, colocando boas sementes. Essas sementes, esses bons filhos, vão crescer em seus alvos, em os lugares que você passar e deixar. Conforme essas sementes, esses bons filhos crescem, se fortalecem e depois de um certo tempo eles voltam para o seu Criador, para o seu Pai. Desta forma vai realimentar esse Pai com a própria energia, com ele mesmo que foi criado. Através do seu campo áurico, você espalhou essas sementes por todo lugar que você esteve, por todo lugar que você botou atenção, por todas as pessoas que você teve contato, por todas as pessoas que você botou a atenção. Essas energias, essas pequenas sementes que você criou e espalhou, elas vão crescer, se tornarem adultas e vão voltar para você. No final, você está dando bons frutos e bons sementes para o próximo e você também vai provar desses frutos e dessa semente. Vamos tirar a alegoria, vamos falar de forma energética. Você criou um campo de energia, foi lançado ou foi espalhado no ambiente, em outros locais. Essa energia foi sendo alimentada por sentimentos e pensamentos singulares e você recebe esta resposta como retorno para você. Aí a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é energia. A lei kármica é energia. Vou falar um áudio mais à frente especificamente sobre karma. É bem interessante você observar nessa linhagem de pensamento que muda muito e acaba ficando muito mais claro a entender o porquê disso tudo e como isso funciona, tá? Olhando de forma energética, é assim que é formado o nosso campo áurico e é assim que nós somos antenas. Nós criamos, alimentamos, espalhamos para o mundo e colhemos novamente. Por isso que a alegoria de se falar das sementes, né? Quando você espalha sementes, você vai colher o fruto que essas sementes foram espalhadas, singulares a ela. Não se semeia bons pensamentos e se colhe maus pensamentos, você colhe bons pensamentos. Como um provérbio antigo que eu já ouvi, fala assim: quem semeia vento colhe tempestade. São tudo verdades. Desta forma, então, dá para se entender claramente o porquê dos princípios básicos que foram falados anteriormente sobre como se manter um médio em equilíbrio. Conexão com Deus e fluidez dessa energia. O conexão com Deus, o que é? Bons pensamentos, bons sentimentos, pensar no bem, no belo, no harmônico. A religiosidade ajuda muito isso aí. O fluir energia é doar energia. Você doa energia a todo instante, é natural do ser humano. A humanidade é una com o divino, então ela sempre está trocando energias. Existem aqueles que precisam doar maior quantidade de energia porque produzem maior quantidade de energia. Isso está sempre dentro do acordo kármico em que esta pessoa fez ao nascer. Ou podemos usar outras linguagens de outras religiões, dependendo do que Deus planejou para esta pessoa, os quais eu vou entrar em assunto específico mais para frente sobre programação kármica. Se você produz mais energia, é porque a sua programação, porque o seu planejamento foi feito para isso. E aí a necessidade de buscar meios maiores. E isso é natural, você vai sentir essa necessidade, conforme foi falado anteriormente. Então, se o médio produz grande quantidade de energia, a qualidade de energia é aquilo que ele põe dentro do seu campo áurico. E conforme o conteúdo deste campo áurico será sintonizado com energias singulares a ele. Aí podemos deduzir também que o estado de equilíbrio do ser humano está também relacionado diretamente ao que ele produz dentro do seu campo áurico. Podemos concluir então que, conforme esse campo áurico, vai ser o estado de equilíbrio desta pessoa.
independente de ser médium ou não. Porém, como o médium ele tem uma sensibilidade maior, quanto mais campo energético ele produz, mais a maior sensibilidade dele, explica-se claramente o porquê que uma pessoa com essas características, que possui certos desequilíbrios como ansiedade, depressão ou outras características emocionais conturbadas, o simples se equilibrar com o universo, preenchendo esse campo áurico com boas energias, já é a cura possível deste médium. Claro que existem casos e casos, e nunca se dispensa um tratamento médico ou da medicina tradicional que existe hoje para esses tipos de coisas. Não é porque a pessoa tem uma depressão grave, descobriu isso, vai começar a viver de oração e vai parar com os remédios no dia seguinte. Não, não é assim. É aos poucos. Imaginem um jarro de água com uma certa quantidade de barro, terra dentro dele, cheia até a boca. Só que esse jarro ele está fixo, não tem como você levantar e nem virar ele, lavar ele. Como é que você vai tirar esse barro? Você pega o fluxo contínuo de água limpa, joga para dentro dele. Inicialmente ele vai misturar esse barro com a água e vai transbordando constantemente. Você vai gastar bastante água limpa. Conforme essa água vai sendo trocada, ela vai ficando cada vez mais limpa, o barro vai saindo, até que vai chegar o momento que essa água vai estar límpida, transparente, potável. Ou seja, o caso do médium é a mesma coisa. Ele está com o campo energético, que no caso do médium em desequilíbrio, que geralmente apresentam problemas ou distúrbios emocionais ou até psicológicos. Conforme ele vai preenchendo o campo dele com campos de energias positivos, de vibrações mais elevadas, funcionará como se fosse o jarro de água. A energia mais elevada vai caindo dentro desse jarro, mexendo com toda a energia mais densa lá dentro, se misturando com ela e saindo para fora do jarro, transbordando. Conforme o tempo, vai ficando mais energia de tom vibracional elevado e a de tom vibracional mais denso vai saindo, até o ponto em que ficar límpida e pura novamente, com pensamentos e sentimentos positivos, certo? Tá, agora como faz isso? Bom, aí já é uma somatória de ações, além dos tratamentos normais, dependendo do que está ocorrendo, tá? Digamos que a pessoa com ansiedade extrema, ela precisa do ansiolítico, enquanto as coisas vão funcionando. Ou terapias naturais, eu sempre sou a favor de terapias naturais, né? Ou outras terapias que se a pessoa consiga fazer, meditação, yoga. O mundo está cheio de meios de tratamento para questões emocionais. Por isso que se observa que existem muitos casos de pessoas que fazem tratamentos iguais, estados de emocionais iguais ou até mais potencializados um que o outro. Uns funcionam, a pessoa adquire cura e outros não. Qual é o diferencial disso? O diferencial é que a pessoa que se curou, ela fez a reforma íntima, mudar o seu interior. O que é mudar o seu interior? É mudar tudo, o ponto de vista, a maneira de ver as coisas, parar de produzir contaminações em si mesmo. A doença, o desequilíbrio, somos nós mesmos que colocamos em nós, porque nós preenchemos de lixo constantemente o nosso campo áurico, com as coisas que vemos, ouvimos, notícias gerais, informações, tudo que está à nossa volta preenche o nosso campo áurico gradativamente e constantemente. E quando uma pessoa tem uma sensibilidade mais elevada, devido a essas contaminações no campo áurico dela, ela começou a sintonizar com o negativo, consequentemente começou a gerar distúrbios energéticos, e esses distúrbios começou a provocar tanto quanto doenças físicas, psicológicas, emocionais, que são N que existem por aí, causados por esses campos energéticos. Como achar a cura então disso tudo? Onde está a cura disso tudo? É andar via contrária. Você não preencheu todo o seu campo áurico com lixos, com coisas densas? Comece a jogar água limpa.
comece a limpar esse campo. A reforma íntima. Não se muda o exterior sem mudar primeiramente o interior. Observem que o quanto nós temos dessa carga vai ditar a nossa vida como um todo. Tudo aquilo que está dentro de nós vai ditar o que vai estar por fora. E o que está dentro de nós também vai ditar como é que vai estar o nosso estado de saúde, nosso estado de equilíbrio, nosso estado psicológico. E essa regra não é só para médios ostensivos, é para todo ser humano. Por isso a importância desses conhecimentos. Nós podemos mudar a nossa realidade, tanto física, mental, até o nosso mundo à nossa volta. Está tudo incluído, isso é quântico. Você pode pesquisar na física quântica que a realidade é você quem faz. Mas como é que você faz? Está aí a explicação, o porquê, de que forma. Nós temos que nos preencher com campos vibracionais e energias boas. E é isso que vai ditar a nossa realidade. E é esta que é a reforma íntima. E por isso que o último item de igual importância para se alcançar equilíbrio, tanto médium ostensivo ou não, mais ainda o ostensivo, é óbvio, é aprender, estudar. Você consegue lidar muito mais com uma ferramenta se você sabe como é que ela é usada, para que serve, como tirar melhor benefício dessa ferramenta. Essa ferramenta somos nós mesmos. Nós temos que conhecer mais essa realidade energética, essas leis que são imutáveis. Não é porque não gostamos de uma coisa que essa coisa vai deixar de existir. Se o meu comportamento, o meu estado de ser, a minha visão de mundo está me prejudicando, não é porque eu não acredito nela que ela vai parar de me prejudicar. A última dica, concluindo, essa série sobre mediunidade, que não é tudo. Devo alertar vocês que tem muito que se aprender a esse respeito ainda. Eu só descrevi mais de forma sucinta as características e algumas coisas que se podem fazer para poder alcançar o equilíbrio. Para viver com a mediunidade, para viver como um ser humano saudável e equilibrado, independente de ser médium ou não, mais ainda o médium, a última chave é conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará. Por isso eu digo a vocês, estudem. Existem muito material bom aí no YouTube. Nunca acredite piamente em tudo que se fala. Ouça, julgue, questione, compare com outros comentários, pesquise. Não é porque eu falei isso que é a verdade suprema. Busque outras informações e confrontem. Realmente, isso aqui tem mais lógica. Na prática, isso aqui funciona mais. O Paulo falou de aura. Vou pesquisar o que é aura. Ver se é isso mesmo que ele falou. Aí você vai ver que é muito mais do que eu falei. Eu só falei um fio de cabelo no meio da peruca. A aura tem temas que dá para você estudar meses aí, só para você entender aura. Então, para nós alcançarmos o equilíbrio, para o médium estar mais equilibrado, estar livre dos distúrbios, para estar pleno em si mesmo, o último item que ele deve fazer é pesquisar, estudar, aprender constantemente. Na sequência desse vídeo eu não vou colocar mais o tema mediunidade, porque ele acaba limitando as pessoas que buscam o conhecimento. Por exemplo, ela não se acha médium e acha que o conteúdo desse vídeo não vai ter nada que vai servir para ela. Os próximos conteúdos vão servir para todos, tanto quanto esses anteriores servem para todos, tá? Independente de ser médium ou não. A questão é que o assunto mediunidade foi mais destacado. Os próximos áudios que eu vou postar, vou colocar coisas práticas do dia a dia que serve para todos e principalmente para as pessoas de característica mediúnica mais ostensiva, conhecimentos no âmbito geral sobre obsessores, magias, magia mental, magia ritual, métodos de melhorar o escudo áurico, purificação de ambientes e vai na lista, tá?
O próximo eu vou falar especificamente sobre vampirização energética de encarnados e desencarnados. Como vocês podem lembrar sobre os áudios anteriores, foi um assunto que eu dei uma pincelada. Agora eu vou começar a aprofundar em item por item. Porém, eu já vou colocar títulos referente ao assunto abordado. Bom, por isso eu peço a todos que assinem o canal, deem o like se possível, se gostaram. Aguardem as próximas publicações, que eu espero que seja de grande ajuda para todos. Um grande abraço.